voltar no assunto do plástico que a gente estava falando, um negócio só para citar assim, que saiu esses tempos que a Tupperware tá entrando em falência. É verdade. Sério, Eu gente? ia Como tocar nisso. assim? Sim, anunciado agora, recente. Sério? 77 anos de empresa e, assim, é algo... Aqui, gente, às vezes As vozes a na minha sua cabeça estão falando ela alto. não bate, assim. Mas o quanto isso representa muito do que a gente estava dizendo, né? Porque não é o plástico necessário, digamos. Não é aquilo que já é a embalagem dos produtos, ou então de armazenamento, de transporte. É o individual mesmo, é o plástico que a gente quer ter dentro de casa e todo mundo tem orgulho, enfim, tem Tá, porra. toda uma cultura das mães e das tias e das avós de ter orgulho das suas Tupperwares. E que, assim, se você for ver, é algo realmente programado para obsolescência, assim, porque uma vez que você tem uma quantidade de Tupperwares, a não ser que você faça para colecionar ou tal, você não vai precisar continuar comprando, porque plástico a gente já viu que a gente não sabe quando ele vai se decompor, ele é um material muito resistente, né? Ele não quebra, não... Enfim, só queria trazer isso, essa reflexão. Eu acho que é Você interessante... ficou feliz com a Tupperware falindo ou não? Eu não sei. eu Não, a queria notícia falar teve um agora. negócio. Você teve agora a notícia. Ficou feliz ou não? eu não sei Tá o que eu bom. senti. Não, era só, Não é só de sobre sacanagem. estar feliz. Não, era só de sacanagem, só pra botar ela. Eu não, Você ia falar, eu não filho. vi nenhuma cara triste aqui quando foi anunciado isso. Só queria deixar isso bem claro. Mas, Queria provocar ela. Mas aí a gente tá colocando a culpa no consumidor de novo. mas daí eu vejo muita questão, até que a gente tava conversando antes da gravação, que o Thiago da produção ali falou pra mim, em algum momento eu tinha que mencionar o filme da Barbie, né? Um desafio assim, né? Que vai lançar em breve. Sim. E até uma questão que, se você for ver, a própria musiquinha tema da Barbie, né? Eu sou uma garota de plástico, vive num mundo de plástico, isso é fantástico. Nós vivemos num mundo de plástico já. O plástico, ele faz parte da nossa rotina, faz parte dos nossos hábitos de consumo. E, tipo, de tudo que a gente vai... Seja uma coisa que a gente vai ter durante décadas, como um Tupperware, seja uma coisa que a gente vai descascar ali, abrir e jogar no plástico, jogar na rua. Então, se você for ver, o mundo de plástico da Barbie já é real, né? Nós já estamos nele. E é muito esquisito você ver uma empresa como a Tupperware de tanto tempo e tanta tradição falindo assim, dessa maneira. É muito esquisito. Né? E aí, Mas de novo, aquilo que você deixa tinha... eu aproveitar. A ficção, de alguma forma científica, se antecipando à realidade ou não? Mas eu ia trazer uma questão Não que não traz, é se mas antecipando, é aquilo que você tinha dito, né? Que a gente leva um tempo para processar isso e para transmitir de forma cultural também, não só em termos de consumo, mas que você também tinha trazido um outro exemplo de um filme, né? Acho que mais antigo, que a gente... Enfim, você pode falar melhor, mas... O que você espera? Agora eu quero fazer uma bem crítica de cinema, assim. O que você espera? Você espera que esse filme da Barbie vai trazer algum questionamento? Porque eu tô ansiosa pro filme da Barbie, tá, meu ingresso? Eu espero muito que seja um filme no estilo um show de Truman da vida, ou alguma coisa que vai ser Imagina sobre isso. essa ocultação da realidade e tal, num mundo ficcional perfeito, maravilhoso, que se mostra como uma coisa não tão perfeita e não tão atraente quanto é à primeira vista, assim. Eu espero que seja muito nessa pegada paranoica, até por causa que, se você for ver a lista de filmes que a diretora reservou para os atores, é incrível, assim, ali é só filme dodói da cabeça, assim, então vai ser um filme talvez com muitas surpresas. Mas indo um pouco para a questão do que o Faxina perguntou da ficção científica, é legal você estudar o quanto que uma ideia de um conjunto de obras que a gente dá para um conjunto de obras, tipo, sei lá, o drama, o ficção científica, o terror, tal, ele só passa a fazer sentido quando historicamente ele passa a fazer sentido, ele tem uma razão para existir. Ele é passivo de existir. E isso é justamente o que acontece com a Revolução Industrial. Se você for ver a própria ficção científica enquanto gênero literário, né, que é quando tornou começa... muito mais forte, se né? torna nisso. Você tem, tipo, o Júlio Verne, que vai falar sobre esse uso bonito da ciência quando uma coisa que vai ajudar a humanidade. Você tem o H.G. Wells, que vai fazer a questão de como marcianos vão vir, vão invadir e matar todo mundo, como se os britânicos estivessem sofrendo o mesmo processo imperialista que eles colocavam no mundo. Então, a ficção científica, ela só vai fazer sentido quando você tem esse desenvolvimento tecnológico e científico super acelerado.
as inovações acontecem numa velocidade extrema. A própria questão, agora a gente está vendo as pedras com plástico em menos de 100 anos de plástico existindo no mundo. Como que esse desenvolvimento ultra acelerado ele vai ser representado na arte pela ficção científica. É um momento em que ele só faz sentido com a existência do capitalismo. É uma coisa muito esquisita, assim, é sintomática, né? Um sintoma desse momento histórico da humanidade. Então, você vai ter todas essas reflexões. Como que as tecnologias, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor vão influenciar diretamente na nossa vida e como que isso vai ser representado na arte. Daí você tem a ficção científica que surge para ocupar esse espaço crítico. Quando a gente fala muito da questão da ficção científica, ela está prevendo, ela está tentando nos avisar de uma coisa que vai acontecer. Eu lembro muito de uma frase da Ursula Le Guin, né, que foi uma escritora de ficção científica que escreveu A Mão Esquerda da Escuridão, O Despossuído e outros livros assim, bem clássicos de sci-fi. E ela falava, a ficção científica não prevê, ela descreve. Então, ela está descrevendo o quê? Ela está descrevendo o que acontece na história humana. Ela está descrevendo o que nós fazemos na nossa história enquanto humanidade. E ela vai reformular isso através ali de planetas distantes, de povos alienígenas, de robôs. Metáforas, alegorias. Essa linguagem na arte, ela vai disfarçar o que acontece na realidade. Sim. Então, é muito uma questão interessante. Por isso que o potencial político, né, do sci-fi é uma coisa tão legal de pensar. Como eu estava falando do... Crimes do Futuro. Você vai ter o ser humano comendo plástico. O ser humano já está comendo plástico, como você bem trouxe. Então, isso já está acontecendo de certa maneira. Nós já estamos numa relação do que é biológico, o que é mecânico, o que é científico, o que é produzido por nós já virou parte de nós. Então, é muito estranho. Nesse sentido, acho que é legal a gente pensar também sobre como a arte tem esse potencial... não diria educativo, mas transformador no sentido de trazer através de alegorias, de metáforas, de um apelo emocional, de uma beleza, de um cenário apocalíptico, de uma coisa, questões que a gente realmente precisaria estar discutindo, né? E o porquê também, que daí eu acho, fonte não foi preciso, do apelo emocional que você comentou das pedras de plástico, que eu acho que se relaciona muito com isso. Total, assim. Tanto que em breve vai ter uma parceria nossa, do nosso laboratório, junto com uma artista plástica lá de Brasília. Ai, que legal. Que ela veio procurar a gente, né, para fazer alguma exposição, né, num museu e lá elas de são Brasília. Muito bonitas, sobre... né? Sim, porque sim. É brilhante, enfim, as fotos que eu vi. Vai estar aí na tela de vocês, a gente vai botar depois. Mas ela dá uma composição bonita para uma exposição, uma bonita e que essa artista plástica, agora eu esqueci o nome dela, deveria ter anotado, eu não sabia que ia entrar nesse assunto, mas ela faz composições da mistura da natureza com o ser humano e é um apelo muito legal para conscientizar as pessoas através da arte. E trazer uma reflexão, né? E trazer uma reflexão, que a arte faz. Né? Tanto que essa geóloga canadense que eu comentei, a Patrícia Corcoran, ela também se alia a artistas plásticos, fotógrafos. Que legal. Lá no Canadá e nos Estados Unidos, eles lançaram livros só de fotografia. E no museu, tem vários museus com várias exposições desse tipo de rocha. Então, uma coisa que a arte e a geologia se entrelaçam. É impressionante. E é tão legal que a arte... se propõe a isso também, né? Claro, que é super importante. Você humaniza esse tema, né? Sim. A arte, ela tem essa possibilidade de humanizar um tema que é um tema parece abstrato para muitas cabeças. Não, cara, ele faz parte da sua vida. Ele está na sua vida. Eu acho que isso faz muito sentido também a gente pensar a forma como a gente divulga a ciência, né? Que é todo o propósito aqui da Agência Escola. Mas que hoje em dia... que assim, por muito tempo, a divulgação da ciência, ela foi pensada como uma coisa engessada, né? Acadêmica, de você... E que é necessário, porque para você se comunicar com os pares, você precisa ter os seus artigos publicados, enfim, tese, dissertação, etc. Mas que para a gente conseguir retribuir, que é o objetivo, né? Que os projetos de extensão por si só precisam dar esse retorno para a comunidade da pesquisa que a gente está fazendo aqui, que a gente não consegue mais ficar só nisso, a gente precisa de outras formas. A gente precisa pegar as pessoas... Não pegar as pessoas, mas a gente precisa chegar nas pessoas através da arte, a gente precisa chegar nas pessoas
através da comunicação, do audiovisual, de De uma, várias... de uma narrativa de uma envolvente, narrativa né? envolvente. Que cria A gente expectativa. é cada vez mais. Isso. E ainda mais na época em que a gente vive, que, enfim, né? Aí a gente entra em outra área da comunicação, de que a nossa capacidade de abstração, de concentração, ela já está mudando também Sim. pelo nosso consumo de audiovisual, de rede social, de tudo. Então, fica cada vez mais difícil para o pesquisador fazer esse trabalho, né? De você Pois é. conseguir chegar até as pessoas e mostrar o que você está fazendo. Eu acho que tem um momento em que daí a arte, ela tem uma questão, né? A arte, ela pode criticar e apontar, que nem a gente tava falando, tipo, na ficção científica você vai ter os filmes ali de distopias que vão mostrar essas realidades em que a humanidade já tá lá para o final se destruindo. Filmes de desastres, tragédias naturais, nós vamos ter muitos Sim, filmes que são sobre muitos. isso também. Fim do mundo. adoro. Adoro, 2012. E você pode ver também uma questão, mas também uma questão de um olhar crítico sobre essas obras, que elas não podem ser apenas obras que elas sejam uma lavada de mãos. Como eu fiz essa questão, eu fiz essa crítica, você viu essa crítica, você concorda com a minha crítica, estamos todos de consciência limpa. Não, a Sim. mudança ela tem que ser política, ela tem que ser uma mudança realmente muito profunda também na questão de como que a gente leva nossas forças produtivas, como que essas coisas são produzidas, consumidas, descartadas, assim, aproveitadas dentro da sociedade. A arte, ela é um caminho, mas Sim. ela não pode virar uma coisa que é crítica só pela crítica dela mesma. Sim, Para perfeito. a limpeza de consciência. Ela tem Com que ela tem que certeza. mover atitudes concretas. E além disso, como veículo de comunicação, é uma ferramenta poderosa para divulgar. Porque que nem nosso trabalho das rochas plásticas, teve colegas meus que por exemplo, um deles mora no interior de São Paulo, e ele falou, nossa, a minha tia, sabe, que tem contato assim com nada que a gente tem contato, ela soube do seu trabalho, Fernanda veio perguntar que para mim, legal. sabe, pessoas muito inesperadas do interior, numa cidadezinha que eu nem sabia que existia. Né? E chegou para essas pessoas através do meio de comunicação clássico, né? Que foi o quê? Jornal? Rádio? Né? E também eu fiquei impressionada Sim, sim. com Acredito. o alcance. Ô, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta assim. Para você, claro que você ficou feliz do ponto de vista como cientista, né, como pesquisadora, aí encontrei isso, quer dizer, sabe? Então, há assim, uma felicidade. Agora, sim, você, ao encontrar isso, te preocupa enquanto pensar a humanidade ou não? Ou você acha Então, que é parte do processo natural da evolução da espécie? Então, é que a felicidade que veio para mim, né? O sentimento de felicidade foi no sentido que eu encontrei um propósito de Isso. trabalho, né? Agora faz sentido o que eu tô trabalhando. E foi uma coisa que eu encontrei ali de forma... Um professor falou isso para mim, que foi uma forma que eu me encontrei organicamente com a ciência. Né? Então, eu... Sem querer, eu olhei uma coisa, fiz uma pergunta, desenvolvi um método, né? Eu juntei toda uma equipe, que você não faz ciência sozinha. Então, foi toda uma equipe por detrás, tá lá no artigo o nome de todos, né? Que deram todo o suporte necessário. Então, eu fiquei feliz por encontrar um propósito. Mas a realidade, na verdade, é triste, é preocupante, né? E por que esse tipo de rocha, ela foi relatada, está sendo relatada em vários lugares do mundo, geralmente em lugar paradisíaco, Ilha Oceânica, Havaí, Ilha da Madeira, costa lá da Inglaterra. Agora foi achado que eu vi minha citação hoje de manhã no Caribe, porque são lugares paradisíacos que contrasta muito você ter um tipo de poluição como essa. Então, assim, nos olhos, na emoção, também me pegou na emoção. Pô, como isso aqui tá aqui na Ilha da Trindade, na Praia das Tartarugas, não podia estar aqui. Uma tristeza imensa nesse dia, né? Sim, então é por esse viés também. Mas é muito importante que alguém esteja olhando Nossa, para isso, nossa. né? Com Que alguém- certeza. justamente porque não pode parar aí só na reflexão. A gente tem que pensar em formas de enfim, tudo que a gente já falou até então, né? Então, então Não, por e que é legal, cientista... ela falou, achei legal que você destacou isso. Não é que eu vi lá e falei, puxa, encontrei uma pedra de plástico. Né? Não. Eu encontrei, o que é isso, né? Ela pergunta, aí você vai Desenvolver um desenvolver um método, método achar uma resposta. até ter uma... Não, de fato né? Uhum. Aí você sai da hipótese, isso daqui é rocha, pode ser considerado rocha. Eu fui atrás disso. Você queria saber o que era, O né? que era, Que a rocha é essa? composição. Então, é isso que eu quero trazer para todos os meus colegas jovens cientistas que estão no começo da carreira que nem eu. O caminho é esse, é você achar uma pesquisa que você goste, que você encontre propósito, é publicar um artigo de impacto, principalmente um artigo internacional, né? Você tem que brigar lado a lado com... Tem universidades que são mais antigas que o Brasil lá fora, né? A gente briga
assim, a gente tem que brigar peito a peito com eles para publicar na mesma revista, né? Uma coisa muito mais tradicional científica, com muito mais dinheiro, né, que é injetado, né? Mas a gente tem que tentar levar os nãos, publicar em revista internacional, e aí tem que ter uma boa universidade, que nem o UFPR tem, que teve um meio de comunicação inicial excelente. Que foi assim o processo, né? Legal. A gente fez a minha parte, toda a equipe, e a parte de divulgação da universidade fez a parte dela. E também teve essa coisa de seu apelo, plástico, ilha, que ajudou a espalhar a notícia mundialmente. Mas tem que fazendo a nossa parte, assim, dá para trazer a ciência de alguma forma, né? Para todo mundo. Nossa, eu Não, um exemplo super legal, assim, Eu- você que faz ciência, pense nisso que ela acabou de falar, sabe? Tipo assim, traga, né? Vai à luta, né? Não Vai à não luta. fala, Mas, assim, já lembrando descobri, também, fiz o artigo é e uma- mandei. Não, como é que eu vou dar divulgação para isso, né? Legal. Mas é uma discussão que a gente já fez e a gente pretende trazer também essa discussão da divulgação e de como a gente pensa isso para o futuro, assim, como nós, comunicadores, pensamos a importância da ciência, num geral, para o futuro, assim. Eu acho que isso é algo que é uma questão que a gente também quer trazer aqui para o podcast, enfim, agora e em discussões futuras. Eu acho que o mais importante é pensar também a questão, por mais da questão dos pesquisadores muitas vezes tentarem evitar isso, mas é uma questão, toda produção científica ela é política a seu modo. Ela nunca vai estar desvinculada de um ideal tem como. político. Sim. Assim como a arte, qualquer fazer arte é Sim. político, fazer ciência também é político. Sim. E, como eu falei, o desenvolvimento político e tecnológico da nossa sociedade é extremamente atrelado à política, a vontades políticas. A ciência, os meios de comunicação, a tecnologia, elas não são vilões da sociedade, Sim, inimigos sim. do ser humano, não. Elas acontecem por trabalho humano, são desenvolvidas de homens, de pessoas para pessoas. Então, o que nós temos que fazer é pensar como que isso está sendo utilizado politicamente e como também fazer uma crítica política a isso, como trazer novos caminhos políticos para isso. Isso é uma coisa que é o trabalho do cientista também se pensar não só como agente crítico, mas também como agente político Sim, isso é muito atuante na importante. sociedade. A divulgação científica, seja por revistas, seja a gente vir aqui no podcast, é uma maneira de fazer pensar politicamente essa ciência e tudo mais, mas é uma coisa que os cientistas também têm que se encarar mais nesse papel. Acho... Isso é muito legal. Nossa, Tanto isso que é ótimo. agora eu tô refletindo aqui que nem esse conceito de antropoceno não chegou assim na boca do povo por geólogos. Foi por antropólogos, sociólogos, historiadores, né? Foi da galera de humanas, né? E essa é uma coisa para nós das ciências da Terra e ciências exatas também refletir um pouco, né? Sim.